Bom dia, povo de Deus. Como é que vocês estão hoje? Sábado. Hoje o dia acordou lindo, lindo demais. Vai ser um sábado abençoado em nome de Jesus. Hoje a palavra está lá em Levítico 25. A gente vai ler do 1 ao 7. Como sempre eu falo, anota, gente, depois de estudo, depois de ler com calma. Então, vamos lá. O ano de descanso. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não se semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas de tua vide não tratada, não vindimarás. O ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Em outras versões, diz que é o ano sabático, tá? Ali, Deus dá mais uma lei, né? Mais uma ordem ao povo de Israel. Ele fala ali com Moisés que o povo, durante 6 anos, eles vão cultivar. E no 7º ano, eles não vão cultivar. A terra tem que descansar. A terra vai descansar. E eles também, porque Israel era um povo que vivia basicamente da agricultura, né? Tanto para sobrevivência, para comer, tanto para comércio, para tudo. Era um povo totalmente agrícola, né? Não só da agricultura, mas ele era praticamente, né, a principal renda, né? Então, Deus ele dá essa ordem ao povo, essa lei. E Deus ele dá ali em Levítico, né, um livro onde Deus vai dando ali um direcionamento, muitas leis, muitos mandamentos, muitos decretos perpétuos para o povo de Israel. E Deus, a todo tempo, ele manda essas leis por quê? Porque ele sempre quis que o povo dele fosse um povo separado, um povo diferente dos demais. Porque se eles fossem igual aos outros, fizessem as mesmas coisas, da mesma forma, do mesmo modo, o que iria separar eles dos outros? O que ia fazer eles diferente? Né? O que iria fazer deles um povo de Deus? Um povo separado. Então, por isso, Deus sempre deu muitas leis para o povo de Israel, porque ele sabia que eles já eram um povo obstinado. Deus conhecia o povo. Então, ele deixa ali muito regradinho, muitas leis, para que o povo obedecesse e fosse ali santificado, separado. Então, aqui nesse capítulo 25, Deus dá essa ordenança para separar o 7º ano, não cultivar, não, porque ele queria que o solo descansasse, ele queria que o povo descansasse, mas mais do que isso, né? Tem algo mais do que isso, não era só uma simples lei, porque Deus queria que o solo descansasse. Deus, ele queria provar, como sempre, a obediência de Israel. Ele queria principalmente provar a fé de Israel e a dependência. Por quê? Porque nós ficamos assim, imagina que o povo falou, como é que vai ficar um ano inteiro sem cultivar o solo? O solo precisa ser cultivado, precisa ser podado. Então, ali, Deus ele também está testando a obediência, a fé e a dependência. Porque lá no versículo 20, ele vem falando assim: E se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade?
Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê frutos por 3 anos. Ou seja, Deus, ele já ia prover o ano do descanso do solo, né? No 6º ano, eles iam produzir para 3 anos, ou seja, mais do que o necessário, porque eles só iriam ficar um ano sem semear, né? Então, até porque ele também, Deus sabe que o solo, depois que eles voltassem a semear, a cultivar, ia precisar tirar muita coisa, o solo ia ter um tempo de recuperação para produzir. Ou seja, Deus, ele pensa em tudo. Deus, ele pensa em tudo. Lá em Romanos 12:2, eu vou ler, porque é algo muito lindo da parte de Deus, que diz: não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, assim como Deus queria que o povo de Israel fosse um povo diferente, um povo separado, que vivesse diferente dos demais, assim Deus quer também para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer se moldar ao mundo. A gente quer ser igual, né? Para ser descolado, para ser aceito. Só que aqui Deus vem falando que não se molde a esse mundo. Aqui Paulo escreve aos cristãos que estão em Roma, a igreja de Roma, porque ele está falando politicamente, espiritualmente, está falando sobre tudo, que nós temos que ser diferentes. Então esse mandamento não era só para Israel. Também a gente traz para os dias de hoje e a gente consegue entender que Deus, desde lá de trás, ele sempre quis que nós fôssemos um povo diferente, não um povo rebelde, porque existem as leis e a gente tem que obedecer às leis, porque isso também é bíblico, né? Nós temos que nos submeter à autoridade, mas nós precisamos ser transformados, nós precisamos de uma transformação de mente, ou seja, dentro da palavra, dentro daquilo que Deus quer que a gente viva. Nós temos que transformar e ser a diferença no mundo. Não é o mundo que tem que entrar em nós, entrar na nossa casa, entrar dentro da nossa rotina, né? A gente não tem que se enquadrar e se moldar a esse mundo, né? Deus fala isso em Romanos, que nós temos que nos transformar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, talvez a gente se questione por que a gente está vivendo tantas coisas. Nossa, mas por que isso está tão... porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E está vivendo um furacão, um turbilhão. Porque não está sendo moldado, não está sendo transformado, não está vivendo aquilo que Deus está mandando viver. Porque ele fala que se nós não nos conformarmos, se nós sofremos essa mudança de mente através da palavra, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é isso que ele quer e é isso que ele tem pra gente. Então, aqui, né, Deus fala com o povo não somente da obediência, né, para provar a obediência, mas também para provar a fé. Porque Deus falou que no 6º ano a terra ia produzir por 3 anos. Mas depois, mais para frente, a gente vê que Israel também já se desviava, não guardava o ano sabático e tudo mais. Enfim. Então, desde lá do Éden, hoje a palavra de hoje, o que Deus quer falar no nosso coração é sobre descanso. Quando Deus, né, fez a terra, Deus criou tudo em 6 dias e diz que no 7º ele descansou. Mas como Deus descansou se Deus não se cansa? Deus não ficou cansado. Com uma palavra tudo era feito. Porque desde lá de Gênesis, desde o início do mundo, Deus ele mostra pra gente que o descanso é importante. Você parar para respirar, para olhar tudo que você conquistou até aqui, para admirar tudo que você fez até aqui, para admirar sua família, para passar um tempo com a sua família, né?
para dedicar um tempo ao Senhor, porque Deus sabe que uma mente acelerada, a gente viver no automático, não é de Deus. Porque Deus sabe que a nossa mente precisa de descanso, nosso corpo precisa de descanso. E se a gente vive ali no automático, todo dia, que hora que a gente vai parar para admirar e agradecer tudo que a gente tem? Porque muitas pessoas murmuram e se cansam porque elas não tiram um dia para descansar. Porque quando a gente descansa, a gente para e analisa, a gente pensa, nossa, olha onde que eu tô. Olha tudo que eu tenho. A gente começa a olhar mais para o que a gente tem do que para o que a gente não tem. Então, em Gênesis também vem falando que ainda não havia um homem para cultivar a terra, né? Para trabalhar ali no solo. Então a terra soltava um vapor que regava todo o solo. Ou seja, tudo é dele. Tudo é dele. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, o governo de tudo nas suas mãos. Tudo é dele. Se ele quiser, ainda que no seu descanso, se você estiver descansando no Senhor, o solo vai produzir por você. Deus não vai deixar de passar necessidade porque você tirar um dia, um fim de semana de descanso para descansar a mente. Descanso é de Deus. Entenda, gente, o descanso é de Deus. Deus fez Adão e Eva para desfrutarem da terra. Ele não tinha um trabalho pesado. A terra praticamente já fazia o seu trabalho sozinha. Ele tinha vamos conjecturar, podar, tirar ali as folhinhas que iam secando, as frutinhas ali para poder nascerem outras, de legumes. Ele não tinha trabalho. Porque Deus, ele não tem prazer em ver a gente cansado, sobrecarregado. Deus deu tudo de mão beijada. Mas por conta do pecado, o castigo do homem foi: você vai viver do seu trabalho. A terra vai botar espinho, coisas para o trabalho ficar mais pesado. Eu acho que desde lá do Éden que surgiu aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Que Deus falou. Vou dar trabalho para ele ocupar a mente. Então, gente, hoje é isso. Vamos descansar no Senhor. Não é ser descansado. Tem uma diferença. Não é achar que você vai ficar deitado o dia inteiro, não vai levantar para trabalhar, não vai arrumar nada para fazer, que Deus vai fazer brotar, né? Sua provisão. Mas Deus, ele é o Deus de provisão. Deus, ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus de lei. E desde lá do início, ele nos mostra que o descanso é importante. Ele nos mostra que enquanto a gente descansa, ele está cuidando das nossas necessidades. Então, talvez você seja uma pessoa que está muito acelerada, está vivendo no automático, não está tendo tempo, e diz para Deus, né, como desculpa, que não está tendo tempo para fazer nada, não está tendo tempo para ele, não está tendo tempo para a família. E no final, não tem produzido nada, não tem prosperado em nada, porque é necessário descansar. Essa é a palavra de Deus nessa manhã para as nossas vidas. É necessário descansar. O descanso é de Deus. E Deus manda te dizer isso nessa manhã. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, e agradecer o seu nome, Senhor, e declarar que o Senhor é o Senhor que cuida das nossas necessidades, Deus. Senhor, traz um refrigério, Senhor, para os nossos corações. Senhor, que cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor, esse vídeo nesse momento, Senhor, leva, Senhor, a sua paz, Senhor. Entrega, Senhor,
a tua paz sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Dá um refrigério, Senhor. Desacelera a mente, Senhor. Vai tirando toda a ansiedade, toda a preocupação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os seus filhos possam, Senhor, novamente olhar e confiar em Ti, Senhor. Confiar na Sua palavra, Senhor, que diz que o Senhor provê. Que o Senhor é o Deus que provê, Senhor, a nossa necessidade. Senhor, que assim como o Senhor disse àquele povo, Senhor de Israel, Senhor, que nós possamos descansar, Senhor, em Ti. Senhor, que nós possamos sim, Senhor, trabalhar, Senhor, que nós possamos, Senhor, seguir com os nossos propósitos, com os nossos projetos, porque o Senhor vai nos abençoar. Senhor, mas nessa manhã, Senhor, que essa palavra encontre o nosso coração e que nós possamos, Senhor, refletir e entender e confiar em Ti e descansar, Senhor, descansar o nosso corpo físico, descansar, Senhor, a nossa mente, Senhor, descansar as nossas emoções, Pai, porque nós sabemos que é necessário, Senhor. E com isso que venha o renovo, Pai. Renova os seus filhos nesse sábado, Senhor. Renova, Senhor, as esperanças, Senhor. Renova a fé. Renova as forças físicas, Senhor, em nome de Jesus. Vai repreendendo todo mal, Senhor, todo peso, Senhor. Que todo fardo nessa hora, Senhor, eles troquem pelo seu. Que assim como a tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda esse dia, Senhor, guarda nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, Senhor, cuide de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.